Investidores, hoje vamos para mais uma análise, vamos falar da Matic, tem bastante coisa para a gente falar. Análise de sentimento, paridade de BTC, paridade do SDT, Elliott e probabilidades. Então, vamos lá. Turma, começando aqui, eu sempre gosto de começar lembrando qual era a ideia compartilhada na análise anterior. Eu trouxe para vocês aqui a última análise da Matic, que a gente acreditava no movimento, né? De rompimento do padrão para cima, e teria dois cenários: ou essa onda 4 já havia sido concluído para a gente fazer uma onda 5, ou ela iria se completar, e a gente estava de olho para uma possível compra aqui nesse fundinho, nessa faixa em verde, para depois a gente mandar uma onda 5, e essa onda 5 a gente estaria de olho aqui nessa faixa do ponto de controle desse movimento aqui de queda. Bem, terminou que a gente foi direto, rejeitou lá no ponto de controle do movimento de queda, que estava ali por volta dos 1,10, e voltamos em V. Agora eu tô vendo dois possíveis cenários aqui para Matic, tá? O primeiro, mais pessimista no curto prazo e que vai dar uma chance de compra bem interessante ali por volta abaixo dos 70, que é, a gente tem aqui a nossa onda 1 com a formação de uma diagonal expandida, que é um padrão que se apresenta em início e fim de tendência. Temos a nossa onda 3, nossa onda 4 e novamente nesse caso aqui, nessa onda 5, a gente tem outra diagonal expandida, que, como eu disse aqui atrás, é um padrão que tende a se apresentar no início e fim de tendência. Nesse cenário, completamos a nossa onda 1 e é provável que venha agora a ser todo esse movimento aqui um A, B, C corretivo, para a gente fazer nossa onda 2 e voltar a subir. Algo parecido com o que a gente já teve lá atrás, antes de todo esse movimento de alta aqui no ano de 2021, tá? A gente teve aqui atrás nossa onda 1 no prazo maior, algo parecido com esse movimento aqui, nossa onda 2 e onda, no caso aqui, onda 3 no prazo maior. Então, a gente pode estar desenvolvendo essa onda 3 no prazo maior. Dentro da onda 3, ela tende a ser uma onda estendida, a gente vai ver fractais menores, algo parecido com o que a gente teve aqui, onda 1, onda 2, para depois fazer a 3 da 3. Então, a gente pode ter completado aqui essa onda 1 e tá nessa fase aqui agora para fazer a nossa onda 2 e voltar a subir novamente. Detalhe para essa onda 2 que rolou lá no passado, onde a gente fez uma retração mais profunda ali próximo do 0,786. Não duvidemos da gente fazer algo parecido aqui também, indo ali no 0,618, por exemplo, ao redor do 0,67, ou até no 0,786, como foi lá atrás, que é um nível de suporte horizontal aqui na Matic, ali próximo dos 60 cents. Bem, esse é o cenário mais bearish no curto prazo, porém daria uma baita oportunidade aí para entrar na Matic a bons preços novamente. O cenário mais bullish é que a nossa onda 4 foi formada com esse movimento aqui de baixa e a 5 ainda vem pela frente. Em Elliott, de acordo com o princípio da alternância, se a onda 2 foi em zigue-zague, a onda 4 tende a ser complexa, algo parecido com o que a gente tem aqui. Logo, se essa aqui for a contagem correta, aqui a gente pode dar diante, num prazo menor, de onda 1, 2, 1, 2, para fazer uma 3 dessa onda 5 aqui e voltarmos a subir. Eu vejo dois pontos aqui extremamente importantes num prazo mais próximo que a gente precisa estar atento. Esse nível aqui do 0,7780, tá? Se a gente perde esse nível aqui, eu acho que a gente pode se complicar e as probabilidades aumentam fortemente para a gente fazer a onda 2 vir em níveis mais abaixo para depois voltarmos a subir. E outro ponto que a gente deve ficar atento é esse ponto aqui dos 0,9560. Se a gente rompe essa faixa aqui, basicamente o topo atual que a gente tem, a maior probabilidade é que a gente esteja na onda 3 de uma onda 5 aqui, e a gente volte a subir, ganhando essa faixa novamente aqui dos topos anteriores e fazendo uma onda mais forte de alta. Então fica aí para vocês os pontos mais importantes que eu vejo para Matic. E no ponto atual onde a gente está, eu acredito que seja 50% de chance de subir contra 50% de chance de cair. Não é esse tipo de análise que eu gosto de trazer por aqui, mas para Matic, sinceramente, eu acredito que esse é o cenário, tá? Se o Bitcoin tivesse gritando que tivesse muito mais combustível para seguir subindo, eu diria que sem dúvidas, né, devido à correlação, a probabilidade era que a gente subisse aqui na Matic e fosse acima dos $1 novamente. Mas se você assistiu minha última análise do Bitcoin, trouxe algo parecido com o que eu estou trazendo aqui para Matic.
não está tão claro ainda se a gente formou esse topo ou se a gente tem combustível para dar mais uma para cima. Eu acredito que a gente está ali ou formou a onda 5 para fazer uma correção ou estamos no início aí de uma onda 5. Então está um cenário parecido com o Bitcoin, a Matic, né? Então estão bem parecidos aí nesse cenário. Um ponto, na minha opinião, que não conta tão a favor da Matic aqui, que aponta a probabilidade de a gente fazer essa correção, eu esqueci de comentar, são os volumes, tá? A gente tem a maior predominância dos volumes acima, eu sempre toco nesse assunto aí com vocês. É bem interessante que a gente tenha os volumes posicionados abaixo, né? Volumes grandes acima, como é o caso aqui atrás, geralmente ajuda a gente a formar topo e fazer uma retração em seguida. No caso aqui da Matic, a gente tem 12 grandes volumes acima, porém ponto positivo que a gente já liquidou a boa parte dessa galera que comprou errado aqui nesse nível de resistência. O legal desses pontos que a gente mencionou aqui no gráfico do 0,7780 e o 0,95 é que conflui também com o nosso nível de resistência horizontal, foi respeitado aqui anteriormente por diversas vezes, e o nosso suporte horizontal aqui também, que foi respeitado anteriormente por diversas vezes. Então, esses para mim são os pontos-chave que a gente precisa romper, ou para fazer uma correção, ou para fazer um movimento de alta mais forte. Agora vamos falar da Matic na paridade BTC. Tem algo que vem me chamando a atenção aqui faz um tempo. Eu sempre compartilho com vocês a forma que eu gosto de trabalhar no range, né? A gente busca compras um terço abaixo e vendas um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez, quando a gente rompe topos importantes ou perde fundos importantes, né? São geralmente essas faixas acima que a gente encontra oferta e aqui embaixo demanda, no caso aqui embaixo, para voltar a subir. Então a gente fez um movimento inclusive bem parecido com o Ethereum, né? A gente perdeu aqui o fundo anterior, deixou bastante sombra abaixo e estamos segurando por enquanto, né? O Ethereum fez um movimento parecido, a gente estava no fundo de um range, captamos a liquidez aqui, os top dos comprados abaixo dos fundos e revertemos a tendência. Ponto positivo para o ETH. Eu sempre gosto de trazer mais exemplos, a gente tem o gráfico da Doge lá atrás, um enorme range, os melhores pontos para compra, sem dúvida, é quando a gente está no fundo do range, em especial perdendo os fundos. Perdeu o fundo, voltamos a subir, perdeu todos os fundos aqui atrás e voltamos a subir. Então, estamos num ponto aí crucial para a Matic segurar e voltar a subir contra o Bitcoin, tá? Outro ponto interessante aqui para a galera do RSI, agora no 3 dias, é que essa é a terceira vez na história que a gente vê a divergência bullish no 3 dias na região de sobrevenda na Matic contra o Bitcoin. As duas vezes anteriores foi ótimas faixas aí para estar entrando comprado, trocando no Bitcoin por Matic. Além da gente estar nessa faixa aí no fundo do range, após ter captado a liquidez aqui abaixo dos fundos, a gente tem toda essa divergência aí acontecendo nessa faixa. Uma confirmação, né, que a gente vai ganhar valor contra o Bitcoin, é o rompimento aí do topo anterior. Vamos ser conservador, jogar esse rompimento aí para a faixa dos 2.700 Satoshi. Mas já está interessante para trocar um pouco de Bitcoin por Matic. Eu fiz isso aí um pouco mais, tenho muito mais combustível, caso a gente continue caindo aí contra o Bitcoin. Então, turma, essa é a análise de hoje. Não é a tipo de análise que eu gosto de trazer, porque essa aqui é meio que 50-50, porém fica aí os pontos que eu fico atento e as minhas últimas decisões aí com a Matic, que foi trocar um pouco de Bitcoin pro Matic, já que a gente está naquela faixa que a gente pode reverter. Tem diversas altcoins aí nessas faixas de suporte importante. Uma delas, inclusive, que reverteu no dia de hoje, é a CHZ. Ela vinha aqui no nível de 0,68 dessa onda impossível completa, em confluência com o suporte horizontal, apresentando bastante volume aqui nesses fundos. Observe que os candles começaram a ficar mais amarelinhos aqui, justamente nesse fundo, né? Eu uso um indicador que deixa os candles amarelo quando ele tem um destaque no volume comparado com o passado. Repara que a gente vem caindo aí sem nenhum destaque nos candles, e quando a gente chegou aí em cima do suporte, começou a ser apresentado aí alguns volumes nessa faixa, bem em cima do 0,68, confluência com suporte, agora a gente reverteu. A Matic, inclusive, está dando esses sinaizinhos aí, tá? Olha no semanal. A gente vinha caindo com baixos volumes, apresentou volumes mais fortes aqui nesse movimento, próximo do fundo, e agora está apresentando volumes novamente. Mas a gente precisa reverter, né? Por enquanto, topos cada vez mais baixos. Para finalizar, vamos atualizar aí a análise de sentimento. Eu só quero chamar aqui a atenção para o funding, tá?
Quando eu trago um vídeo de análise da Matic, geralmente chega bastante gente nova no canal, então vamos lá explicar o funding de forma rápida. O funding é uma ferramenta que as corretoras usam que tem como objetivo igualar o preço dos futuros com o preço da spot. Quando está ocorrendo muita demanda nos futuros, ao ponto do preço ficar mais caro que o da spot, a gente vê o funding ficando positivo. Os longs começam a pagar os shorts. Geralmente, quando isso acontece numa resistência, não é um sinal muito positivo, né? A gente viu isso ocorrendo aqui atrás e o preço formou um topinho, voltou a cair. Aqui atrás novamente, o preço formou um topinho, voltou a cair. E nesse topo aqui, brigando pelo ponto de controle ali entre os 1 e 10, aquele nível que a gente já passou, foi onde o funding ficou extremamente positivo aqui e levou aí todo esse movimento, as instituições levando o preço abaixo para liquidar essa galera que estava comprando no pior ponto possível na resistência. No ponto atual, agora a gente vê um funding neutro, que não quer dizer muita coisa. Os demais indicadores da análise de sentimento aqui vem meio neutro, então não tem muito aqui o que se comentar, tá? Então, para a análise de hoje, como eu disse, não é o tipo de análise que eu gosto de trazer, é 50-50, e a gente tem que ficar atento aí a esses dois extremos e agarrar a oportunidade, claro, dependendo da forma que a gente apresentar, caso faça aí uma correção para estar comprando mais. Então, galera, por hoje é isso. Se você tiver algo a acrescentar, acreditando aí que a gente vai subir ou cair, deixa aí nos comentários. Eu, nessa análise, vou deixar aí 50-50. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Deixa o like se ainda não deixou. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.